Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o fim de semana esteja a decorrer bem e que estejam a aproveitar o calor. Vamos só aguardar um pouco. Hoje vamos falar novamente sobre o retiro de meditação em Baião e sobre a nova meditação que vai acontecer ao sábado. Olá, né? Boa noite. Portanto, vamos só aguardar um pouco e já começamos a falar sobre os temas da meditação de hoje. Posso começar a falar sobre o retiro de meditação. Já foi explicado aqui muitas vezes que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de setembro em Baião. Espero que não haja até lá impedimentos nenhuns para ele se realizar. Portanto, vamos fazer com que a energia, olá Castro, a energia seja suficiente para que ele se possa realizar. Até porque serão 3 dias muito bonitos, sexta, sábado e domingo, onde possamos estar tranquilos, possamos estar o mais pacificados possíveis e fazer um trabalho interno intenso. Basicamente é isso que se pretende do retiro em Baião. Portanto, esperemos que ele seja realizável, esperemos que não haja nenhum constrangimento, nem nenhum impedimento. Portanto, é isso que desejamos para que ele possa ocorrer e decorrer com maior tranquilidade. Na semana passada falei sobre o novo projeto. E o novo projeto desculpem, e o novo projeto tem a ver com meditação que vamos começar a fazer a partir do dia 20 de agosto. Em princípio vai ocorrer ou decorrer às sextas-feiras pelas 21 horas, meditação online, via sala, fechada, só para quem se inscreveu e fez um pagamento. Daqui a bocadinho já explico isto. Vamos só esperar quem entretanto chega. Já explico qual é o valor e como é que se faz o pagamento. Embora a inscrição seja obrigatória, de forma a percebermos quem é que quer frequentar essa meditação online, até porque é a primeira vez que faço isto deste modo, porque a meditação que está a decorrer todos os sábados vai continuar a ocorrer, portanto, mas é nos moldes diferentes, portanto, falo um pouco e meditamos menos. Naquela meditação em sala, olá Pedro, naquela meditação em sala vamos meditar muito mais e falar menos. E se houver alguma coisa a dizer, será normalmente ao fim da meditação e dirigido para alguém em particular. Normalmente é isso que acontece. Portanto, olá Guilherme, portanto vamos. Eu ainda hoje vou falar novamente sobre o projeto. Até porque o projeto é muito interessante. Como eu tinha dito, é a meditação em sala online via Facebook. Terá um custo, são cerca de 5 euros. Olá Mário! E a inscrição é obrigatória. O pagamento faço por MBWay, portanto que é fácil. Portanto, esta meditação vai ocorrer. Boa noite, Mário. Esta meditação vai ocorrer a partir do dia 20 de agosto. Eu até lá vou falar da meditação, vou fazer o evento. Olá, Rosa, vou fazer o evento, ou vou criar o evento, para que as pessoas possam saber que essa meditação existe. E que podem participar na meditação. Obviamente, inscrevendo-se obrigatoriamente no evento e fazendo o pagamento de 5 euros. Isto é o projeto um novo projeto que
que vai iniciar a partir do dia 20 de agosto. Não se esqueçam também que há um canal no YouTube onde estão todos os vídeos que foram, acho que não quase todos os vídeos que foram até hoje feitos sobre meditação aqui no Facebook. Portanto, eles estão todos no canal do YouTube e são bastantes. Nunca pensei que tivesse tantos, mas estão lá bastantes vídeos. Foi criado também um blog, Seres de Luz na Terra, para auxiliar e, em certa medida, para ajudar a esclarecer aqueles seres que se sentem um bocado deslocados e perdidos quando chegam à espiritualidade. Se tiverem dúvidas, ou perguntam, ou então vão ao blog Seres de Luz na Terra, que existe lá imensa informação, principalmente vídeos e até audiolivros, que se torna muito mais fácil não só a visualização, como até ouvir os livros que são. Eu tive o cuidado de escolher audiolivros. Portanto, hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho espiritual e sobre a importância de nós fazermos o nosso trabalho espiritual. E o trabalho espiritual, obrigatoriamente, nós temos que fazer terapias. Se quisermos fazer um bom trabalho espiritual, temos que fazer terapias e temos que fazer cursos. As terapias é para nos harmonizarmos e reparar os nossos centros energéticos, e os cursos é para podermos, em certa medida, ativar ou recordar os dons que nós já temos. Porque senão, nunca vamos saber o quão bonitos somos por dentro. Nunca vamos saber que dons nós temos, não vamos saber aquilo de fantástico que temos dentro de nós, porque temos a formação que a sociedade nos impôs desde o nosso berço. Eu sei que às vezes estes temas são um bocado desagradáveis, por isso é que alguns alguns chegam e fogem porque olá Jorge, alguns chegam e fogem porque os temas são desagradáveis, porque ninguém gosta de ouvir que é preciso fazer mais qualquer coisa do que propriamente viver só da matéria, viver só do fruto do trabalho, ter uma vida quase de escravo. O ritmo de trabalho agora é completamente desajustado. Um trabalho quase escravo, meio dúzia de tostões. A gente não se deve esquecer, quando faz um contrato de trabalho, o contrato de trabalho, esquecem-se de dizer tudo. O contrato de trabalho, olá Filipe, o contrato de trabalho tem lá que nós vamos dedicar tantas horas por dia à empresa. O que não diz o contrato de trabalho é que nós estamos a vender o nosso tempo de vida. Nós estamos a vender a nossa vida. Portanto, aquilo que nos pagam devia ser muito mais do que aquilo que realmente ou efetivamente nos pagam ao fim do mês. Olá, Sara. Portanto, nós temos que ter cuidado e temos que ter a abertura suficiente para que alguns conceitos entrem. Eu sei que não é fácil, daí, como qualquer ginástica mental, neste caso é uma ginástica espiritual, e ao mesmo tempo mental e emocional, olá Luís, nós temos que em certa medida, fazer o nosso trabalho espiritual. Como eu tinha dito a semana passada, fazer no mínimo 1 hora por dia. E 1 hora por dia, em 24 horas que o dia tem, não é nada. Portanto, mas se fizerem 1 hora por dia, pelo menos algumas coisas bonitas vão fazer. Vocês podem fazer imensa coisa. Vocês podem fazer meditação, podem fazer reiki, podem fazer aromaterapia, podem fazer terapia multidimensional, podem fazer tarot, podem fazer artes marciais, podem fazer mesas radiónicas, ou seja, há tanto para fazer, que não é difícil escolhermos uma área espiritual em
que possamos ficar interessados, possamos fazer o nosso caminho e descobrirmos-nos nesse contacto com o nosso interior. Normalmente ensinam-nos ou ensinaram, desde o berço, a escola, a igreja e a sociedade, que temos que viver para fora e agradar aos outros. E chega um dia que já chega. Nós estamos aqui para ajudar os outros, estamos aqui como seres espirituais para ensinar os outros caso seja necessário ou seja preciso, mas não estamos aqui para agradar aos outros, muito menos aqueles que não querem ser agradados, muito menos aqueles que são, em certa medida, desagradáveis quando os seres espirituais se preocupam com eles, quando os seres espirituais dedicam o seu tempo de vida para que a humanidade, este é o grande paradigma, para que a humanidade caminhe muito melhor. Por isso é que por vezes alguns não gostam de aderir ao caminho espiritual. Porquê? Porque enquanto os 7,8 bilhões de seres que estão encarnados na Terra, o número é grande, está-se a marimbar para a espiritualidade, ligam só à matéria e não descobrem o quão bonito têm por dentro, muito menos têm contacto com o mundo invisível. É engraçado, porque o trabalho espiritual permite o contacto com o mundo invisível, independentemente se nós acreditemos ou não nesse mundo, mas passamos a vê-lo. O que é engraçado, não é? A gente não acredita, mas passa a ver aquilo em que não acredita só porque faz um trabalho espiritual. Portanto, é de suma importância nós fazermos o nosso trabalho espiritual. É de suma importância nós começarmos a estar o mais ligados possível à vida, até porque existe algumas nuances e alguma sensibilidade que nos permite vivermos a vida de uma outra maneira. Vivermos uma vida de uma maneira muito mais sensível, muito mais tranquila, mas ao mesmo tempo muito mais desperta e, em certa medida, por vezes, um bocadinho assertiva, porque a gente olha para a sociedade e não reconhece muito aquilo que se está a passar. Porque a mentira não é bem mal e a hipocrisia parece que ainda são maiores. Parece que a pandemia só veio agudizar o que, em certa medida, já vinha a ocorrer. Parece que não aprendemos nada como humanidade. E, para mal dos nossos pecados, parece que não queremos aprender. Mas estou a tentar ser simpático, porque a humanidade... Há duas formas da humanidade aprender. Tem sido assim ao longo dos tempos. Por isso é que temos tido muitas guerras no planeta Terra. Desde que este projeto está implementado no planeta Terra, é que é só guerras. O homem tem duas maneiras de aprender. Ou aprenda bem, desculpa, ou aprenda mal. E nós escolhemos sempre a última. Não sei porquê, escolhemos sempre a última. Porque não queremos fazer um bocadinho só que seja do caminho. E neste caso não é o caminho do outro, é o nosso caminho. Porque se nós fizéssemos o nosso caminho, vocês nem imaginam como é que nós estaríamos. Vou-vos dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem. A Islândia já está a aplicar 4 horas de trabalho por semana. 4 horas não, 4 dias de trabalho por semana. E os patrões chegaram à conclusão, que um funcionário produz o mesmo em 4 dias que produz em 5. Significa que o paradigma está-se a alterar. Só que nós não estamos embrenhados na matéria e ao mesmo tempo naquilo que nos dizem que é a realidade, é mentira, nós não queremos ver. E acreditamos em tudo que nos dizem. Acreditamos naquilo que a família nos diz, acreditamos naquilo que o chefe nos diz, acreditamos naquilo que o padre nos diz, acreditamos naquilo que as escrituras nos dizem. Ou seja, nós acreditamos sem questionar. Acreditamos sem fazer o caminho. Acreditamos sem nos dar ao trabalho de pesquisar dentro de nós e fora de nós aquilo que nos faz ressoar o coração.
não tem sentido, eu vou ser um bocadinho mauzinho, não tem sentido nós mastigarmos aquilo que já foi mastigado pelos outros. Como é que nós queremos ter acesso ao invisível? Como é que nós queremos que aquilo de mais bonito que temos dentro de nós saia se nós nos recusamos a fazer o caminho? Se nós nos recusamos a dedicar uma hora que seja por dia à espiritualidade. Neste caso, esqueçam a espiritualidade e dediquem a vocês. Ok? Desliguem a espiritualidade, mas ao menos dediquem ao vosso interior. E vão ver, com licença, que é exatamente a mesma coisa. A espiritualidade e vocês e o vosso interior é tudo a mesma coisa. Há novos conceitos, há novos paradigmas que estão a ser alterados, mas nem vou falar deles aqui, porque senão então é que muitos fugiam. Porque quando começamos a entrar na espiritualidade, quando começamos a ter acesso ao invisível e quando começamos a comunicar com outras realidades, olá Rosinha, tudo passa a ser diferente. E aquilo que nos vendiam como certo, como uma realidade, como uma verdade suprema, afinal, é brincadeira para entreter. Não é bem mal. Não é? É brincadeira para entreter. E para entreter o quê? Para entreter as crianças, para entreter os adultos e para que meia dúzia possa estar no poder e dispor e fazer e escravizar toda a população que existe. É engraçado, não é? Porque se não olhem, vocês veem 7,8 bilhões de almas na Terra e veem o que é que está a passar na Terra. Veem a exploração e veem aquilo que acontece. Portanto, não sejamos hipócritas e não olhemos para o lado como se nada estivesse a acontecer. E, efetivamente, está tudo a acontecer à nossa volta. Desculpa não ser um bocado assertivo. Eu vou-vos ler um poema para percebermos, para depois fazermos a nossa meditação. Eu vou ler um poema de Rafael Alberti. E Rafael Alberti coloca aqui umas perguntas sobre os poetas andaluzes. Mas nós, nos poetas andaluzes, podemos pôr os poetas de qualquer região. Isto está-se a referir aos poetas e ao mesmo tempo ao homem. Num sentido crítico, para nós percebermos onde é que está o homem. Se é que está em lado algum. Eu vou ler o poema, portanto, quando virem aqui os poetas andaluzes, pode ser um poeta de uma região qualquer. Porque a crítica é onde é que estão os homens. Vamos ler isto para perceber até que ponto o poeta vai fundo e, em certa medida, olá Cláudia, em certa medida nos está a dizer aquilo que nós até sabemos, aquilo que nós até sentimos, mas que não temos coragem de dizer e não temos coragem sequer, por vezes, de sentir, porque todos os outros vão no sentido contrário. Todos os outros obedecem a regras específicas que foram impostas por meia dúzia de gatos pingados, ou se preferirmos, meia dúzia de meninos mimados, que, olá, Dona Olívia, que decidem aquilo que a gente tem que fazer enquanto está vivo. Por isso é que alguns têm medo da espiritualidade. Ok? Não tenham medo não só daquilo que a espiritualidade permite ver, mas têm medo daquilo que a espiritualidade provoca nos homens, que é um despertar. E quando o homem desperta, começa a ficar livre, começa a ficar farto daquilo que vê e olha para o lado e só vê pouca vergonha. Não levem a mal, mas a humanidade neste momento está neste ponto. Rafael Alberti, neste poema, cujo título é Balada para os Poetas Andaluzes de Hoje. E começa com 6 perguntas. É engraçado. Quase o poema todo é perguntas. Porque é aquilo que nós deveremos perguntar a nós mesmos e perguntar ao homem. Onde é que ele está? O poeta diz assim: que cantam os poetas andaluzes de agora? Que olham os poetas andaluzes de agora? Que sentem os poetas andaluzes de agora? Cantam com a voz de homem,
Mas onde estão os homens? Pergunta o poeta. Com olhos de homem olham. Mas onde estão os homens? Pergunta o poeta. Com peito de homem sentem. Mas onde estão os homens? Continua o poeta. Cantam. E quando cantam parece que estão sós. Olham. Sintam energia. E quando olham parecem que estão sós. Sentem. E quando sentem parece que estão sós. Será que na Andaluzia já não tem ninguém? Que nos montes andaluzes já não há ninguém? Que nos mares e campos andaluzes não há ninguém? Não haverá quem responda à voz do poeta? Quem olhe o coração sem muros do poeta? Tantas coisas morreram que só resta ao poeta? Cantai alto, ouvireis que outros ouvidos ouvem. Olhai alto, vereis que outros olhos olhem. Pulsai alto, sabereis que outro sangue palpite. Não é mais fundo o poeta em seu escuro subsolo encerrado. O seu canto ascende ao mais alto profundo quando, solto no ar, pertence a todos os homens. O que diz aqui o poeta é: onde estão os homens? Que sentem os homens? Parece que quando o poeta canta, como diz o poema, já não há ninguém para ouvir. Efetivamente, quando em algum ponto na história da humanidade aparecem alguns seres espirituais a alertar, pode escalar, se é que se pode dizer, nós não ouvimos. E entretanto vamos em bandada geral só para não ouvir aquilo que há para dizer. Hoje é engraçado, estava a ler Osho, e o Osho fala a propósito de Buda, que Buda devia ter sido um acidente, estou a parafrasear, um acidente da sociedade moderna. Porque se a sociedade moderna estivesse atento, o Buda não tinha aparecido. Porque todos nós somos controlados. Todos nós somos controláveis. E tudo aquilo que nós fazemos é escrutinado. Daí que a espiritualidade incomoda. Daí que o ser que desperta incomoda. Mas o ser que desperta é, efetivamente, um ser livre. Por mais que custa a alguns, ou por mais que custa a muitos, um ser desperto é um ser livre. E vai chegar um dia, isto é para alguns, que o ser desperto estará completamente livre. Já não terá nenhuma amarra sobre si. Será livre, caminhará livre e ensinará aos outros como ser livre. Portanto, façam o caminho, sejam felizes, não se deixem enredar por falsas esperanças do materialismo. Aqui também podíamos socorrer de Osho. Se trabalhamos tanto e se produzimos tanto da riqueza, onde é que está a riqueza? Engraçado, não é? É uma pergunta, ou são perguntas pertinentes. Se trabalhamos tanto e se no mundo ocidental se produz tanta riqueza, porque é que os salários são tão baixos? Significa que o bem-estar é para meia dúzia e não é para o todo. Portanto, é mais uma mentira que nos dizem e que nos vendem para nos terem maniatados ou entretidos com sonhos, com vícios, se preferirem, porque há demasiados vícios, que nos têm presos a nada, a coisas de nada, quando aquele produto do nosso esforço, neste caso da nossa vida, foi canalizado para outros seres. Outros seres que a maior parte das vezes não fazem nada. Cujo único trabalho é trabalhar com os olhos. Olá, chefe, cujo único trabalho é trabalhar com os olhos. Já disse a alguns, a minha empresa tem 500 anos, que eles trabalham muito é com os olhos. E como trabalham muito com os olhos, não são assim tão produtivos como parece. Ok? Portanto, aquilo que eu estava a dizer, a proposta da espiritualidade e da criação de riqueza, se efetivamente somos produtivos e se trabalhamos, isto devia se refletir no nosso bem-estar,
essa criação de riqueza devia-se refletir no bem-estar de todo o cidadão. Isso não acontece. Portanto, essa é uma das grandes mentiras do mundo moderno. Daí que eles não gostem que os seres espirituais despertem e que ensinem os outros a despertar. Ou que ensinem os outros, em certa medida, a pensar. Porque já há muitos seres que pensam e que, efetivamente, em termos mentais, são mais ou menos livres, mas, entretanto, estão presos e amarrados à trama do mundo moderno. Não é que o mundo moderno seja mau, atenção. O que são maus são os homens que distorcem tudo aquilo que podem distorcer para benefício próprio e para escravizar os demais. Vamos meditar, senão ainda deixo ir alguma coisa que não devo. Olá, Paulo. Vieste mesmo na hora certa. Olha, fui apanhar a tua vacina. Não era a tua, mas era igual à tua. Portanto, vamos lá fazer a nossa meditação. Isto hoje está muito intenso e muito assertivo. Não se esqueçam, para aqueles que chegaram depois, que a partir do dia 20, antes que me esqueça, a partir do dia 20, vai ser criada uma meditação online, em sala fechada, que a inscrição é obrigatória e terá um custo de 5 euros. E essa meditação será mesmo uma meditação pura e dura, cerca de 1 hora, conforme fazemos aqui quando é presencial. E o sentido é que possamos, nessa sala virtual, possamos meditar como se estivéssemos efetivamente presentes. Será em videochamada, mas será intensa e será dura. Daí o custo de 5 euros e de inscrição obrigatória e fechada aos demais. Só têm acesso àqueles que fazem a inscrição para poderem frequentar a aula. Garanto-vos que será intenso. O sentido é esse. Não tem sentido andarmos ou insistirmos a brincar à espiritualidade. Isto é quase como a nossa vida. Não tem sentido fazer que vivemos, obedecermos cegamente àquilo que nos dizem e nem sequer termos a coragem de ter uma atitude enérgica e dizer já chega. Hoje estou um bocado crítico, mas é isto que acontece no dia a dia. Nós não temos coragem de dizer já chega. Nós não temos coragem de dizer que aquela pessoa que está ali a dar ordens está completamente errada. Não passa de um menino mimado que a única coisa que sabe fazer é dar ordens porque é pago para isso. Mas percebe muito pouco da vida e muito menos percebe da parte espiritual. Não porque ele não queira, desculpa a assertividade, mas se recusa a fazer o caminho. Recusa-se a olhar para dentro. Recusa-se a ter contacto com o invisível. Mesmo que a gente não acredite que o invisível existe, se fizermos o caminho, nós passamos a ter contacto com o invisível. Ok? E a nossa perspectiva da vida altera-se completamente. Daí que a gente às vezes olhe para alguns e não reconheça nenhuma autoridade. Porque eles efetivamente não têm autoridade nenhuma. Não levem a mal, mas não têm autoridade nenhuma. Vamos então fazer a nossa meditação. Antes que eu diga mais alguma coisa. Ora bem, fechem os olhos. Escolham um mudra ao vosso gosto e coloquem as mãos sobre os joelhos. Costas direitas. Sintam o vosso corpo. Sintam as sensações do vosso corpo. Mesmo o desconforto da posição é para sentir.
Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos. Sem pressas. Tomem consciência de onde estão. Na meditação, queremos fazer a partir do dia 20 em sala aqui no Facebook. A meditação não serão 10 minutos, a meditação serão no mínimo 40 minutos. Daí a intensidade e o trabalho interno que nós temos que fazer para podermos dar a meditação. Mas só assim é que o trabalho passa a ser efetivo. Só assim é que nós começamos a ter consciência do quão é importante fazermos o trabalho interno. Neste caso, o quão é importante fazermos esse trabalho recorrendo à meditação. Parafraseando Trigueirinhos, a propósito do nosso propósito de vida, Trigueirinhos diz que sempre que a meditação acontece, o propósito de vida aparece à consciência. Mas para a meditação acontecer, nós temos que meditar diariamente, pelo menos, entenda-se, seria preferível que se meditasse 1 hora, se não conseguirem façam meia hora, mas que o trabalho fosse regular. Que houvesse, olá Isabel, que houvesse alguma regularidade no trabalho interno, de preferência à mesma hora, se não se conseguir outra hora distinta, mas que ele ocorresse todos os dias. Porque só assim é que conseguimos progressos na relação que vamos descobrir bonita entre o nosso interior, a vida, ou então, se preferirmos, entre o nosso interior e o divino. Mas isso só acontece se nós tivermos uma prática regular e se formos persistentes no trabalho interno, entenda-se, trabalho espiritual. Portanto, essas meditações que vão ocorrer a partir do dia 20 à sexta-feira pelas 21 horas serão meditações mais intensas e mais prolongadas, de forma a que nós, pelo menos um dia por semana juntos, possamos ter uma meditação um bocadinho diferente, uma meditação em que nos possamos sentir interligados energicamente, mesmo estando distantes uns dos outros, mas pelo menos em sala virtual. Portanto, não se esqueçam também que o retiro vai ocorrer, se não houver impedimentos de DGS, vai ocorrer 3, 4 e 5 de setembro em Leão. Portanto, tudo indica até à data que ele vai ocorrer, ou que vai decorrer, sem impedimentos. Nesse próprio retiro, como eu já tinha dito, vamos ter isto desde sexta a domingo, vamos ter 7 horas de meditação, precisamente para nos ligarmos, precisamente para estarmos tranquilos e para percebermos algumas realidades dentro de nós e para percebermos o quão bonitos somos por dentro, o mundo fantástico que existe também dentro de nós, mas que nunca nos disseram que nós tínhamos. É engraçado. E não só quando fazemos algum trabalho interno, daí a crítica de há pouco, só quando fazemos algum trabalho interno é que descobrimos esse mundo bonito. E esse mundo bonito permite-nos, entre outras coisas, olhar para a vida e ter uma percepção completamente diferente do que seja a vida. Por vezes olhamos para a vida e o que vemos e sentimos é tão exuberante, é tão bonito, que quase que nem conseguimos suster as lágrimas, devido à ligação que o chakra cardíaco estabelece com tudo.
Portanto, a forma como começamos a sentir a natureza, a forma como começamos a sentir a nossa vida em relação àquilo que existe, passa a ser completamente diferente. Daí, não levem a mal, que depois a nossa relação com o homem se altere e a nossa relação com as mentiras do homem se altere ainda mais. Porque já não temos pachorra para as mentiras do homem. Podemos ter ainda para o homem, no sentido de estar com o homem, no sentido de partilhar coisas bonitas com o homem, mas já não temos pachorras para as mentiras que o homem inventa. Daí que a espiritualidade incomoda muita gente. Porque a espiritualidade permite que o homem desperte, permite que o homem passe a ver a vida com outros olhos e que, de uma vez por todas, expanda a sua consciência, seja um ser de luz com consciência e que isso se reflita naquilo que faz todos os dias. Não só no trabalho, mas como na sua vida pessoal. Porque quanto mais amorosos somos, mais se reflete naquilo que fazemos. No entanto, essa forma de estar na vida também provoca alguns contratempos com os outros humanos encarnados na Terra. Porque nem tudo é tão linear como aquilo que parece. Não se agrada a toda a gente. Cristo, que foi Cristo, eu gosto muito desta analogia, foi pregado na cruz. E foi preterido a Barrabás. Portanto, para aquela humanidade daquela altura, que não pensava muito, nós agora também não pensamos mais do que eles, preferiram pregar Cristo na cruz a Barrabás. Portanto, nós agora acreditamos nesse Cristo que nos veio salvar, mas a primeira coisa que o fizemos foi assassinar, não é? Portanto, eu só vos posso dizer que se Cristo viesse cá agora, a gente fazia exatamente a mesma coisa. Portanto, significa que não evoluímos muito, em termos mentais, em termos emotivos. Por muito que possa parecer, não evoluímos assim tanto. Até porque continuamos a comungar da mentira, continuamos a mentir, continuamos a ser hipócritas e continuamos a olhar para o lado para não ver aquilo que está a acontecer. Portanto, eu vou desejar a todos um bom fim de semana, que senão hoje não digo coisas simpáticas, até porque, olá mãe, até porque o que se passa atualmente na humanidade é fruto da educação, é fruto que está para trás, é fruto daquilo que nós não queremos ver. E a vida é demasiado mágica, a vida é demasiado bonita. Nós temos 80 anos para poder desfrutar. E aquilo que nos dizem são pequenas coisas para andarmos entretidos. Não para sermos plenos, não para podermos desfrutar de nós, não para termos amizades bonitas, mas para andarmos, em certa medida, chateados uns com os outros. Isso vê-se, hoje em dia, até no nosso local de trabalho. Quando há pouco tempo se conseguia rir no local de trabalho, agora parece que não se consegue rir. Porque há uma tentativa de castrar mesmo aqueles que eram bem dispostos. Portanto, há uma reflexão que nós temos todos que fazer. Que humanidade nós queremos? Se é esta humanidade que está a ir por caminhos estranhos, ou se queremos uma humanidade efetivamente muito mais humana, mais voluntária, mais amorosa, mais tranquila, mais dada ao outro, para que possamos, todos nós, viver o tempo que temos neste plano, que é na Terra, vivermos e termos experiências muito bonitas. É óbvio que nós temos que trabalhar, é óbvio que temos que construir coisas, é óbvio que temos que criar riqueza, para que haja um bem-estar para todos, mas podemos fazer esse trabalho e essa criação de riqueza o mais alegres possíveis.
E o que nos dizem e aquilo que nos incutem no dia a dia é precisamente o contrário. Isto é, parece que estamos a produzir o mais chateados possíveis, quando deveríamos produzir o mais alegres possíveis. Até porque produzíamos mais e todos beneficiavam da nossa alegria. Portanto, isto é uma chamada de atenção, principalmente para aqueles pseudo-líderes que lideram as nossas empresas, aqueles pseudo-líderes que são mais meninos mimados que outras coisas, mas são atualmente os nossos líderes. Vou desejar a todos um resto de bom fim de semana. Façam o vosso trabalho interno. Sempre que puderem, de preferência todos os dias, façam a vossa meditação. Estejam tranquilos. Tentem ter amigos que gostem próximo de vocês. Amem a vossa família. Amem os vossos amigos. Amem a vida. Amem os vossos animais de companhia. Lá, Raquel, amem toda a gente. Porque quanto mais conseguirem amar, quanto mais alegres conseguirem ser, mais sentido faz esta vida. Mais sentido faz esta passagem pela Terra. Portanto, mais uma vez, um bom resto de fim de semana. Sejam felizes, sejam amorosos e partilhem coisas bonitas uns com os outros. Tenham uma boa noite. Namasté. Beijinhos e abraços. E obrigado.